Amor, vem cá rapidinho. Eu já tô indo aí. Não, tem que ser agora, vem logo. Não, agora não dá. Tô jogando videogame aqui, não dá. Amor. Amor? Eu tô grávida. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Parabéns! Nossa, então você vai! Que coisa fantástica! Eu tenho que comprar roupa, tem a minha mãe, tem a meu pai, tem a minha tia. Calma. Primeiro amanhã... Calma, como? Amanhã eu vou no obstetra. Não obstetra? Sim, vou no obstetra. É de que isso? De grávida? Médico de grávida. Tá. E aí eu vou amanhã no obstetra conversar com ele tudo certinho como é que vai ter que fazer. Vem cá, aí além disso, eu tenho que ligar pra minha mãe, pra avisar ela, porque ela vai ter que vir me ajudar. Fala muito. Esse teste aí mostra se é menino ou se é menina ou mostra mais alguma coisa ou só mostra se tá grávida mesmo? Só mostra que tá grávida. Ruim, hein? Então, menino ou menina, só mais pra frente, só com ultrassom. Vamos ver que você é menino, né? Vamos See ver. you when you fall asleep, but never to touch and never to keep cause you love. Tudo bem? Oi, tudo bom? Como é? Quantas semanas vocês têm? Ai, eu tô de 36. Eu tô planejando ainda, eu não tô. Eu tô bem no início, eu nem sei quantas semanas, mas nossa, eu tô enjoando muito, eu não tô conseguindo comer direito por causa disso. Sabe o que eu fiz? A gente já tá com 25 dias no meu primeiro trimestre e o médico falou que eu deveria comer mais frequentemente e menos, sabe? Ao invés de fazer uma refeição grande, eu fazia 3 menores. E outra coisa que me ajudou muito, porque eu tava também enjoando bastante, que eu colocava pela dentro, eu vomitava. Eu comia alguma coisa salgada antes de levantar, tipo um biscoitinho daquele de água e sal mesmo, tipo, eu evitava comer doce, fritura, coisa com muita pimenta, muito tempero, sabe? Ai, gente, o pior é saber que é só o começo, né, esses vômitos e tal. Agora eu não consigo, eu vou no banheiro toda hora. E o que mais me incomoda é essa dor nas costas. Nossa, não sai por nada e os médicos só falam que é normal. Nossa, dói muito. As náuseas, dores lombares e alterações urinárias são queixas comuns e consideradas normais durante a gestação devido às alterações fisiológicas do organismo materno. Outras queixas frequentes são constipação, azia, edema, varizes, estrias, dispneia, hiperpigmentação da pele e vertigem. Apesar de serem normais, os sintomas devem ser acompanhados pelo médico para avaliação de possível introdução de cuidados e medicamentos. Bom dia, pode ficar à vontade, sentem-se aí. Então, doutor, a gente tá querendo engravidar e a gente queria planejar tudo direitinho pra não ter nenhum risco e tal, e eu queria que você orientasse a gente no que a gente precisa fazer agora. Bom, bacana saber que vocês estão engajados assim em ter uma criança assim e vieram procurar auxílio médico, né, pra fazer esse tipo de coisa. Muito legal. A primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a idade de vocês. Bom, doutor, eu tenho 31 e ela tem 26. E é a primeira vez que vocês estão recorrendo ao auxílio médico? Vocês já tiveram algum filho antes? Não, a gente não tem nenhum filho. Bom, a primeira coisa então que a gente tem que fazer é iniciar, né, com tratamento com ácido fólico, certo? Que é uma vitaminazinha que a gente tem que dar, né, 3 meses antes de você ter realmente a gravidez, né? Porque ela é importante para alguns aspectos, para a criança não nascer com nenhuma malformação, certo? E a gente tem que tomar essa vitaminazinha até pelo menos a 12ª semana de gravidez, tá bom? Doutora, a gente tem uma preocupaçãozinha. Ela pode ficar mais irritada que o normal, alguma coisa do tipo, com esse ácido humor, alguma coisa. Bom, normalmente não acontece nada disso, tá? Então vocês podem ficar despreocupados.
Uma segunda coisa que a gente tem que correr atrás para saber é se vocês estão com a vacinação em dia e está tudo certinho, tá? Porque durante a gravidez existem certos tipos de vacina que a gente não pode dar, certo? Porque podem ocorrer alguns riscos para a criança. Tudo bem? Além das outras vacinas que devem estar em dia antes da concepção, temos a vacina tripla bacteriana, que protege contra tétano, difteria e coqueluche, que deve ser dada à gestante em torno da 28ª semana de gestação. Esta vacina protege o feto principalmente contra a coqueluche no início de sua vida, até que tenha maturidade imunológica suficiente para receber sua própria dose. A vacina da gripe também é indicada para gestantes, por se enquadrarem em grupo de risco. Além disso, aqui ó, a gente tem que dar uma olhada também em alguns exames ginecológicos, tá? E investigar, principalmente se vocês já tiveram alguma doença sexualmente transmissível. Vocês já tiveram alguma coisa assim? Não que eu saiba, Não, doutor. doutor. Certo. Então, doutor, teve uma amiga minha que teve que tomar uma vacina em algum momento da gravidez por causa do negócio do sangue negativo. Como que é essa história? Bem lembrado, né? É interessante. É bom saber também que vocês estão sabendo sobre esse assunto. A gente tem que fazer esse exame para evitar que, num futuro próximo, se vocês forem tentar ter algum segundo filho, não ocorra nenhum problema, tá? Durante a gestação ou quando a criança nascer, tá bom? É bem importante saber, então, e é um dos exames que a gente pede também na rotina para fazer esse acompanhamento. Exames simples, como o hemograma e pesquisa de algumas doenças infecciosas para as quais existe tratamento ou formas de prevenção, fazem parte do checklist pré-concepcional. É fundamental que o homem e a mulher façam a identificação de grupo sanguíneo e fator RH, pesquisar sífilis, hepatite B e C, realizar exame de urina, sorologia para HIV, exame de glicemia e protoparasitológico. Particularmente, os homens ainda podem fazer um espermograma com a finalidade de avaliar as condições dos espermatozoides, enquanto que a mulher precisa incluir na agenda exames ginecológicos, como citologia vaginal e ultrassonografia pélvica, e sorologias para rubéola, toxoplasmose e citomegalovírus. No último trimestre, algumas sorologias precisam ser repetidas para garantir a segurança do Eu feto. posso ajudá-las, então? Oh, então, ontem eu descobri que eu tava grávida. Nossa, sério? Assim? Sim, aí a gente veio aqui pra... Uma amiga minha me indicou o senhor, e aí a gente veio aqui pra ver o que tem que fazer, quais são os exames que a gente tem que fazer nesse início, assim. Entendi. Bom, e você tá sentindo alguma coisa? Mudou alguma coisa no seu corpo? Conta pra mim. Então, eu senti um pouco de enjoo e assim, minha menstruação, que sempre foi muito certinha, já tá atrasada 3 semanas. Fora isso, acho que eu não senti mais nada, assim, foi só isso. Mas eu senti, doutor, ela tá um pouco Ah, é? cansadinha, assim, sabe? Um pouquinho nervosa, né? Ela já é um pouquinho já arisca, mas ela deu uma piorada nesses últimos tempos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, a gente vai pedir alguns exames, tá? Pra você. Primeiro pra confirmar a gravidez definitivamente, tá? E se realmente acontecer isso, pra gente ter algum acompanhamento, tá? Então eu vou pedir pra você alguns exames de sangue, tá? De fezes e de urina, tá bom? Tudo bem? Então eu vou fazer aqui o pedido, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Doutor, disse ela fez um teste antes, mas esse teste não dizia qual era o sexo. Eu queria saber qual que é o sexo do bebê, você sabe? O que eu posso dizer pra vocês é que no ultrassom que a gente vai fazer, certo? No primeiro trimestre, que normalmente entre a 11ª e a 14ª semana de gravidez, a gente até consegue, mas depende de muitos fatores, né, para conseguir ver o sexo do bebê. Um deles é, por exemplo, a posição da criança dentro da barriga da mamãe, tá bom? A maior precisão que a gente consegue é no segundo trimestre, tá? Porque aí a gente consegue ver com mais exatidão mesmo o sexo da criança, bonitinho, tá bom? E doutor, deixa eu te perguntar, a gente pode continuar fazendo uma alegria, padre? Isso é uma dúvida muito frequente, tá? Pode, sem nenhum problema, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Então, eu corro também. Faço corrida de 10 quilômetros e eu queria saber assim, até quando eu posso fazer? Ou se eu tenho que parar agora já? Como é que é? Bom, normalmente você pode realizar esse tipo de atividade física normalmente, tá? Contanto que elas não sejam extenuantes e extremas ou, por exemplo, competitivas, tá? Então, se você tiver alguma atividade assim, nesse tipo, eu acho melhor você dar uma diminuída, tá bom? Bom. E pintar o cabelo tem problema? Não, pintar o cabelo sim, pode pintar sem problema nenhum. Doutor, de vez em quando eu gosto de fumar um cigarrinho, assim, pra dar uma relaxada. Pode continuar? Esse também é outro ponto importante. Na gravidez, tem que cortar todo esse tipo de mau hábito, tá? Então, fumo, álcool, qualquer uso de droga, outro tipo de droga, então é importante que vocês não utilizem, tá bom? Porque só ele que é viciado. Vamos parar, tá bom. Isso pode dar algum problema pra criança, tá bom? Tem uma coisa que eu esqueci de falar.
A gente vai ter que fazer essas consultas, tá? Que é o pré-natal, mensalmente, tá? E conforme a gravidez for progredindo, a gente vai ter que fazer em intervalos menores, tá? Pra gente acompanhar mais de perto tudo que tá acontecendo. E aí, na próxima consulta que a gente vai ter, então, daqui mais ou menos um mês, tá? Eu vou pedir outros exames para vocês. Um deles é o ultrassom, realmente, tá? Se vier tudo direitinho, você está grávida mesmo e tá tudo correndo bem, pra gente saber o que tá acontecendo com o bebezinho. Mais alguma dúvida? Tudo certo? Então tá bom. Então a gente se vê daqui a algum mês, tá bom? Tá bom. Assim como o fumo e o álcool, algumas medicações não devem ser utilizadas durante a gestação. Os medicamentos são classificados de A a E, de acordo com o risco que apresentam para o feto e a gestante. Além da classe X, que são medicamentos conhecidamente nocivos e que nunca devem ser utilizados na gravidez por possuírem muito mais riscos que benefícios. Por exemplo, muitos remédios psiquiátricos encontram-se nas categorias C e D, e são utilizados com parcimônia de acordo com o quadro clínico da gestante. Na categoria X, encontra-se a talidomida, medicamento muito popular na década de 50, que foi associado a graves malformações congênitas, a falcomelia. Por outro lado, a prednisona e outros medicamentos são considerados categoria A e não têm demonstrado risco à gestação. Então vamos lá. Vamos ver como está esse guerreiro aí. Você pode se deitar, por favor? Olha, aqui a gente está olhando as imagenzinhas, tá vendo? Aparentemente não tem nada, tá? Tá tudo normal, não tem nenhuma malformação. Isso é a coluna, doutor? Isso é a coluna, olha que bonito. Dá pra gente ver bonitinho cada vértebra, tá? A gente faz as medidas e com esses valores a gente consegue saber mais ou menos se o feto tá, ou a criança, né, na verdade, se ela tá crescendo bem, tá? Aparentemente tá tudo normal, tá bom? Doutor, dá pra saber se ele vai ser alto? Não, assim não dá pra estimar assim de cara só olhando o ultrassom, tá? Porque depende de outros fatores, tá bom? Então não dá. Tomara que saia pelo pai. Ô, doutor, e teve uma amiga minha que o neném nasceu com a boca aberta, sabe? Quando não fecha direito. Ah, é o lábio leporino, né? Fica tranquila, tá? Aqui não tem nenhuma coisa com a sua filha, tá? Então tá tudo bem, tá? A gente consegue ver no ultrassom bonitinho, tá? Você pode ver aqui o rostinho dela, não tem nenhuma malformação. Filha, doutor? Mas então é uma menina? A gente consegue ver aqui no ultrassom. Olha, é uma meninona, olha que bonito. Eu que tava certa no final, hein? Deu pra amamentar. Então, no começo foi um pouco difícil, sabe? Ele não pegava direito, tava doendo muito. Mas aí eu falei com o meu médico e a enfermeira dele me ajudou, sabe? E aí tem uma posição certa de colocar a criança. Agora ele consegue esvaziar uma mama por mamada. Tá bem mais fácil. Nossa, pra mim foi tão tranquilo amamentar. Eu acho que eu nasci pra isso, pra amamentar o meu filho. Não tive dificuldade nenhuma. Bastante dificuldade. Quantos anos ele já tá? Agora ele tá com 2 aninhos, tá ali correndo. Agora ele tá tranquilo, já tá comendo tudo, já tá ganhando bastante peso. Mas essa época é uma maravilha, né? Não precisa pensar em mais nada, só a amamentação já é suficiente pra ele, né? Você pretende amamentar até quando? Eu acho que é bom amamentar até os 6 meses, né? Pelo menos. E depois ir introduzindo novos alimentos, patinhos. Eu parei agora de amamentar ele, mas depois dos 6 meses fui complementando um pouco, com papinha, com comida feita por mim, né, em casa, tudo o mais natural possível. E ele tá aceitando bem ficar sem mamar agora? É uma fase, né, mas a gente troca a mamadeira pelo copinho, né, a gente vai mudando e dá tudo certo. E Cláudia, seu bebê tá sentindo muita cólica, como é que você faz? Eu sinto que ele, tá sentindo um pouco de cólica, mas eu faço umas massagens que o pediatra ensinou também. Enquanto ele mama, ele também já dá uma melhorada, né? E eu acho que é mais da idade, eu acho que tem que ter muita paciência com eles agora, ainda mais quando vacina, porque é muita vacina, eles ficam irritados. Ele já tomou vacina? Tomou logo que nasceu, né? Tomou logo que nasceu, aquela que dá a feridinha no braço, né? Agora tá formando um cascãozinho. Os profissionais de saúde devem disponibilizar o tempo que for necessário para dar apoio à mãe e ao seu bebê durante o início e a manutenção da amamentação.
O aconselhamento comportamental e a educação para a prática de aleitamento materno são procedimentos recomendados. Eles podem ser iniciados desde a primeira consulta do pré-natal. O apoio à amamentação deve ser disponibilizado independentemente do local de prestação de cuidados. Os profissionais devem conversar sobre a experiência de amamentar e identificar dificuldades de amamentação. É importante verificar se o recém-nascido recebeu a primeira dose da vacina contra a hepatite B e da BCG na maternidade e quando será necessário indicar a aplicação das próximas vacinas na unidade de saúde. O teste do pezinho, feito na criança logo após o seu nascimento, conforme estabelece o Programa Nacional de Triagem Neonatal, permite a detecção da fenilcetonúria, do hipotireoidismo congênito, de hemoglobinopatias e fibrose cística. Doenças que podem ser tratadas prevenindo o retardo mental, as infecções e outras complicações. A avaliação do desenvolvimento do bebê inclui ganho de peso diário e perímetro cefálico, associados ao desenvolvimento neuropsicomotor. Isso envolve desenvolvimento psíquico, sensorial, cognitivo, psicossocial, motor e linguagem. Alguns marcos importantes deste processo até os 6 meses de vida são capacidade de localizar sons, sentar-se sem apoio, manter contato visual, balbuciar sons, interagir com sorrisos e utilizar a boca para reconhecer objetos. Deve-se acompanhar a saúde não só da criança, mas também as repercussões dessa nova rotina para os membros da família. O nascimento de um bebê, em especial quando se trata do primeiro filho, pode ser considerado como um evento propício ao surgimento de problemas emocionais nos pais, tais como depressão e manifestações psicossomáticas, que devem ser avaliadas e tratadas se necessário.